estão todos aqui, já aqui no meu servidor, tá? E você pode acessar o endereço, o seu endereço, e assim que você acessar o endereço do seu site que você criou, tá? Ou um subdomínio, ou o próprio domínio.com ou .com.br, vai aparecer exatamente essa página aqui, tá? E a gente vai precisar fazer algumas configurações antes de preencher esses dados aqui, que é a configuração do banco de dados. Tá? Então, para isso, a gente vai acessar o painel de controle do site. Lembrando que todo site ele tem um painel de controle. Então, no caso aqui do meu, que eu escolhi, o endereço é dinheirocomoganhar.com/cpanel, tá? Esse aqui, ele é um painel de controle desse site que eu criei, que é o que eu indico, que é em português, fácil, simples, tá? Então eu recomendo você ver o outro vídeo que explica como você criar o seu próprio nome.com, o seu próprio nome.com.br, que vai explicar isso tudo aí mais claramente, tá? Então vamos aguardar aqui ele conectar. Pronto, ele conectou. Então assim que você tiver o seu site, seu nome.com, seu nome.com.br, basta você colocar /cpanel, exatamente como eu coloquei aqui, e você coloca os seus dados de login e senha para você acessar o painel de controle. Tá? Um parênteses aqui muito rápido, como eu instalei esse script num subdomínio, para você criar um subdomínio é só você vir aqui, clicar subdomínio, e escolher o nome e o subdomínio já é criado. Tá? Bom, e agora a gente vai criar a base de dados na qual ele vai conectar. Tá? É bem simples. Tá? Esse painel de controle, assim que você tiver o seu site, que eu indico no vídeo, tá? O painel de controle ele vai ser exatamente igual a esse, então não vai ter nenhum tipo de confusão, e é realmente o melhor para você fazer, utilizar o mesmo servidor, né, o mesmo site que eu utilizo para poder criar o seu nome.com, o seu nome.com.br, até porque é mais profissional, né? Então vamos lá, então aqui a gente vai lá embaixo, e a gente vai em banco de dados MySQL, bom, e agora basta você escolher um nome, tá, para a sua base de dados. Aqui eu vou escolher Pixel, clicar em criar banco de dados. Pronto, o banco de dados foi criado e basta você copiar o nome do banco de dados para você não esquecer. Pode, por exemplo, abrir aqui o bloco de notas e colocar banco, nome do banco de dados, só para você não esquecer, esse aqui. Tá? E agora a gente vai criar um usuário para ele. Clique em voltar. E assim que você clicar em voltar, você vai voltar para a página aqui principal do banco de dados. E agora você vai criar um usuário. O usuário vai ser adpixel. E a senha, você pode escolher uma senha. Repete a senha. Tá? E clica em criar usuário. O usuário foi criado. Tá? A gente clica em voltar. E agora a gente vai adicionar o usuário ao banco de dados que a gente criou. Então o nome do usuário é dinheiro, underline, pixel, e a base de dados é dinheiro, underline, pixel. A gente vai adicionar, e aqui a gente vai selecionar todos os privilégios. Vou copiar aqui o nome do usuário, para poder não esquecer. Dinheiro, underline, adpixel, e clico em fazer alterações. Pronto, o usuário já foi adicionado à base de dados, eu clico em voltar. Essa primeira parte já foi concluída, então agora basta acessar o endereço na qual foi instalado, foi copiado o script, e agora eu vou preencher os dados. Então o nome do utilizador MySQL é o nome do usuário, que é esse aqui. Copiar,
e colar. Muito simples. A senha que eu escolhi. O nome da base de dados, do banco de dados, né? Vamos copiar. E aqui, normalmente, você coloca localhost, que é o servidor local, tá? Para evitar qualquer tipo de problema. E aqui, ele pede para você inserir o seu nome. Vou colocar Fernando. O seu endereço. Ok? Aqui ele vai pedir para você colocar o seu domínio, né, o domínio no qual foi instalado o script. E aqui ele pede para inserir, o domínio com a pasta. Então aqui, como eu instalei num subdomínio, né, eu vou colocar pixel. Ok? Nessa outra linha, colocar o endereço com HTTP. E aqui o domínio sem HTTP. Ok? Vamos conferir os dados, o e-mail, o domínio com a pasta. Então aqui é o pixel.dinheirocomoganhar.com, tá? Esse aqui é um subdomínio. Aqui no caso, quando você desejar, tá, instalar o pixel apenas num domínio, um domínio principal, sem colocar num subdomínio, basta você colocar aqui a pasta na qual você fez o upload dos arquivos. Então, se você criou uma pasta no seu servidor, tá, copiou para uma pasta chamada pixel, você vai colocar no final /pixel, tá? Como nesse caso aqui eu criei um subdomínio para ficar mais fácil, basta eu colocar o subdomínio aqui exatamente como está aparecendo, tá? E aqui a gente vai conferir, lembrando que a gente está ao vivo aqui, tá? Então aqui eu coloco novamente o domínio com HTTP e aqui sem HTTP e clica em instalar agora. Vamos lá? Excelente. Vamos lá? A instalação ocorreu corretamente, com sucesso, e o Pixel está pronto para poder começar através do seu domínio, tá? Que é o Pixel, como você está vendo ali embaixo. Quando eu já coloco o mouse aqui, aparece aqui nessa linha aqui, que é o pixel.dinheirocomoganhar.com, tá? E agora a gente vai acessar a área administrativa do Pixel. Tá, então vamos clicar aqui em domínio para a gente ver se... Ótimo, já está no ar, funcionando, excelente. E agora vou voltar aqui, e agora a gente vai configurar a área administrativa. Ok? Então o script já está em funcionamento.